Paz seja com todos. Nessa oportunidade que nos concede o Altíssimo, nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Palavra essa que tem por tema a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. E o versículo que nós estaremos usando como base para a ministração desta palavra está em Salmos 143, 10. Salmos 143, no versículo 10. É uma oração que o salmista faz ao Senhor. E ao ler o Salmo 143, no verso 10, nós entendemos que ele reconhecia a necessidade de ser guiado, orientado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. E no Salmo ele vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Isso fala de comprometimento com a vontade de Deus para com a sua vida. Entenda, nós temos sonhos, anelos, desejos, planos, projetos, mas tudo voltado para a nossa vontade, o nosso interesse, o satisfazer do nosso ego, o alimentar do nosso eu. Mas quando nós temos um real encontro com Jesus Cristo, como está em João, Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de número 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Jesus, de fato, ele passa a fazer morada no nosso coração, na nossa vida, nós passamos a ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Não vivemos mais voltado para os nossos próprios interesses, mas passamos a viver para Cristo, para glorificar a Deus. E aí nós nos preocupamos com a vontade dele para a nossa vida, nos preocupamos em acertar, em fazer direito, não dar mais vazão para a carne, mas se encher do Espírito Santo, porque na carne a gente não discerne nada, mas no Espírito a gente discerne tudo. Segundo Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne: ira, ódio, mágoa, rancor, ressentimento, pelejas, porfias, simulações, invejas, ciúmes, glutonarias, bebedices, coisas que só satisfaz a carne, mas em nada glorifica a Deus. De contrapartida, no mesmo capítulo de Efésios, ou melhor, no mesmo capítulo de Gálatas 5, versículo 22, 23, vai dizer que o fruto do Espírito: paz, gozo, longanimidade, amor, temperança, fé, domínio próprio, mansidão. E é isso que tem que imperar na nossa vida, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito. As pessoas precisam ver que nós não somos apenas de uma igreja, de uma crença, de uma religião, de uma denominação. Eu sou crente da Assembleia de Deus. Não, elas precisam olhar para nós e ver Cristo nas nossas vidas. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um servo de Deus, uma serva do Senhor. Porque o nosso testemunho diz isso, a nossa caminhada fala isso, a nossa maneira de ser, de agir, de proceder, vai mostrar para o mundo que somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque agora nós não vivemos na carne, mas no Espírito, para a glória de Deus, para louvor do nome de Jesus. Somos diferentes, porque queremos fazer a diferença nesse mundo que jaz no maligno, mundo mau, mundo enganador, mundo opressor, mundo sedutor, mundo de trevas, mundo de horror. Mas olha, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
que o teu bom Espírito conduza por terra plana. Ei, o Espírito Santo quer te conduzir, quer te orientar, quer te direcionar. O Espírito Santo de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de temor. O Espírito do Senhor quer fluir através da sua vida, quer falar através de você, de maneira que quem ouça diga: o Senhor falou por ele, o Senhor falou através dela. Oh amado, como é bom ser cheio do Espírito Santo, como é bom sentir a presença do Senhor se movendo através de nós, operando através de nós, o caído se levantando, o fraco se fortalecendo, o enfermo sendo curado, o possesso oprimido do diabo sendo liberto, vidas sendo regeneradas, vidas sendo transformadas através das nossas vidas, através da sua, da minha vida, outras vidas sendo alcançadas pelo poder de Deus. Quantas vidas estão perecendo, padecendo, quantas vidas sofrendo com síndromes, traumas, complexos, depressões e tantas coisas, e as pessoas olham de um lado para o outro, pedindo por socorro, clamando por ajuda, mas não tem quem confiar, não tem com quem se abrir, porque acha que vai ser julgado, acha que vai ser condenado, acha que as pessoas não vão lhe aceitar. Oh amado, hoje há uma grande necessidade. E qual é a necessidade dos últimos dias? Que nós devemos nos encher do Espírito Santo, que nós devemos fazer a diferença. Não é mais uma igreja, a necessidade não é de mais uma igreja, Assembleia de Deus, não é de mais uma igreja, de mais uma crença, de mais uma religião, de mais uma denominação. A necessidade é de um povo lavado e remido no sangue de Jesus, de um povo zeloso e de boas obras, de um povo que teme a Deus e anda nos seus caminhos, e que dá testemunho de salvo, de liberto, de convertido. Ei, o versículo de hoje nos apresenta um clamor sincero do salmista, que expressa o desejo profundo de conhecer e realizar a vontade de Deus. Quantos até vêm para a igreja, participam dos cultos de campanha disso, daquilo, estão nas campanhas, mas qual o propósito de fazer campanhas e mais campanhas? É realizar os seus desejos, de ver cumprido as suas vontades, mas raramente você vê o povo adentrar pela porta, se humilhar, orar, se converter nos seus maus caminhos, abandonar o pecado e buscar a Deus, visando a vontade de Deus para a sua vida. Senhor, eu quero ser, Senhor amado, um instrumento vivo na mão do Senhor, um vaso para a tua glória, um vaso para teu louvor. Eu quero que o Senhor possa contar comigo, o teu Espírito Santo me encher, me ter, para o caído levantar, para o fraco fortalecer, para o enfermo curar, para o possesso oprimido do diabo libertar, para a regeneração, para a transformação de vidas. Eu quero ser bênção, eu tenho necessidade de ser bênção na vida de alguém, de ser um canal de bênção para a cidade, para o estado, para o país, para outras nações. Deus quer contar comigo, Deus quer contar contigo. Por isso que João 15:16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos escolhi para que vades e deis fruto, e fruto bom, fruto que permaneça, fruto que glorifica a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus quer ser louvado, Deus quer ser glorificado através da sua e da sua vida também. E o que temos feito nós? Temos deixado ser lavado e remido no seu sangue, temos deixado Ele nos moldar, nos lapidar, nos transformar em nossas vidas, trabalhar para a glória do nome dEle. Amado, olha o que o salmista diz nesta palavra. Este salmo nos ensina sobre a importância da orientação divina e do papel do Espírito Santo em nossas vidas.
Ao buscarmos a vontade de Deus, encontramos a direção, paz, posicionamento. Vamos explorar como podemos permitir que o Espírito Santo nos conduza por terrenos planos, nos guie a águas tranquilas. Não basta a gente falar, eu sou batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons espirituais, mas a pergunta que ele te faz é, ele te tem? Ele te tem? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que Filipe era cheio do Espírito Santo, ao ponto do Senhor falar e ele obedecer. Filipe, desce para Gaza, mas lá está deserto, mas o Senhor está mandando, eu estou indo, vai, se apressa. E ele foi para o deserto, passando uma carruagem, ele disse, chega-te a ela, o Espírito Santo falou com ele, mais do que depressa ele se levanta e corre em direção à carruagem, e chegando lá viu que o eunuco estava lendo o livro, e diz, entende tu que lê? Ele diz, não, porque não há quem me ensine. A necessidade hoje é de pessoas aptas para outros ensinar, apontar para Cristo, direcionar para o céu, conduzir no caminho, de pessoas que apresente o plano da salvação. Muitos acham que sabe, acham que conhece, acham que entende. Eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Deus no meu coração, mas de Deus não tem nada, não sabe nada. Eu não tenho quem me ensine. Mas Deus, em Lucas 24:45, o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. O Senhor, Ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras e para estar apto a falar, não da nossa parte, não do que achamos, do que pensamos, eu acho, eu penso, me parece, não, mas para falar de Deus, da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo é que faz toda a diferença. Ser cheio do Espírito Santo despedaça todo o jugo. Amados, nós vamos estudar hoje a direção do Espírito Santo na nossa vida. Esta é apenas a introdução do nosso estudo de hoje. E assim vamos estar falando a respeito da necessidade de ser cheio do Espírito Santo. O primeiro tópico do nosso estudo de hoje vai dizer o seguinte: o desejo de fazer a vontade de Deus. Repito, o desejo de fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro tópico. A intenção do coração. O salmista começa o seu pedido com um desejo genuíno de fazer a vontade de Deus. Isso nos ensina que a disposição do coração é fundamental em nossa jornada espiritual. Em Mateus capítulo 6, no versículo de número 33, a palavra de Deus diz: Jesus nos exorta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, priorizar as coisas do alto é um dever, é uma obrigação, é uma necessidade hoje. Porque se a gente priorizar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, se encher, se revestir do poder de Deus, da unção de Deus, das armaduras do Espírito, vamos lidar com as provas, vamos lidar com as adversidades, vamos saber vencer os dias maus, suportar as tentações, porque agiremos no Espírito e não na carne. Amados, em nome de Jesus Cristo, qual é a intenção do seu coração? Porque Jesus, Ele atenta para o que pregamos, para o que cantamos, para o que falamos, sim, mas antes dele atentar o nosso louvor, para a nossa pregação, para o ensino, para aquilo que fazemos, para aquilo que falamos,
Ele atenta para o que vai no nosso coração. As pessoas vão pelo que vêm, elas deixam se levar pelo que ouvem, mas Jesus não. Jesus, ele sonda o coração, ele prova os pensamentos. Nem sempre a intenção do coração é o que de fato é o que nós falamos. Às vezes falamos uma coisa, mas a intenção é outra, o que sentimos é outro, e ao Senhor ninguém engana. Então por isso devemos pedir: Senhor, como está no Salmo 139, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e me liberta, e me transforma. Devemos reconhecer as nossas falibilidades, devemos assumir as nossas fraquezas, os nossos erros, e dizer: Senhor, há poder no sangue de Jesus, para me lavar de toda iniquidade, para me purificar de todos os meus pecados, os quais eu tenho pecado diante de Ti, em palavra, pensamento, ato, gesto, obra, falha, falta. Não quero mais continuar no mesmo erro, na mesma falha, não quero continuar procedendo da mesma forma. Eu tenho necessidade de ser nova criatura em Cristo Jesus, e o Senhor tem o poder de mudar a minha vida, de transformar o meu ser. Para quê? Para que eu seja instrumento de Deus para outras vidas que estão na mesma situação, ou situação pior, ser alcançada, ser liberta também, restaurada também, transformada também, assim como a mim tem transformado o Senhor, no nome de Jesus. Amados, segundo tópico: submissão à direção divina, em nome de Jesus. Não vamos andar segundo lógica, segundo razão, segundo eu, não, morte ao eu. Nós vamos andar segundo a direção de Deus para a nossa vida. Se Ele disser vá para a direita, então não vá pela esquerda. Se Ele quiser fale, se Ele dizer cale. Às vezes Deus diz cala, a gente fala. Deus diz vai, a gente para. Deus diz espera e a gente se apressa. Fazemos tudo o contrário. Tudo o contrário. Mas que neste dia o nosso propósito seja de mudança. Não temos nada a ver com a vida de A, de B, de C. Mas fulano age assim, Bertano procede assim, Ciclano anda dessa forma, lá naquela igreja desse jeito, aquele pastor dessa maneira. Pare de olhar para a vida de A, B, C. Pare de se deter no caminho dos pecadores. Pare de se assentar à roda dos escarnecedores. Pare de se espelhar nos outros e passe a se espelhar em Cristo. Imite a Cristo, ande nas pegadas de Cristo. Atente para o que a palavra de Deus te diz. Não erre o alvo. Que o nosso alvo seja Cristo. Que o nosso alvo seja Cristo. Siga a direção que o Espírito Santo te dá, meu irmão. Jovem, vós sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Então viva segundo a palavra, caminhe segundo a palavra, se apoie na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ame a palavra, tenha prazer na palavra, e a palavra te fará prosperar. Amados, terceiro, e muito importante para a nossa vida, assim como todos os outros, ore. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, sinta a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, de ter os dons espirituais na sua vida. Peça a Ele, jejue, ore, clame, suplique. Venha, mas venha com o propósito de ser batizado no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ser revestido do poder de Deus. Sinta essa necessidade. E assim eu termino o primeiro tópico: o desejo de fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco estaremos aí falando do segundo tópico. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a gente viva o que aprendemos, e que a gente venha praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos concedido, no nome de Jesus. Amém.